Olá pessoal, bem-vindos ao canal Estratégia Política. Meu nome é Luiz Fernando e hoje nós falaremos sobre uma personalidade política. Não, mentira, a gente vai falar sobre Fernando Holliday, aquele cara que não tem nem como levar a sério porque o sujeito tem nome de feriado, né? Mas ele é do MBL, né? Aquele grupo que já é famoso pelas contradições, né? Um grupo que se dizia partidário, mas que no final das contas andou a pé de São Paulo até Brasília contra o PT e contra a corrupção, e chegando lá foram fazer acordo com Cunha e sentaram com Cunha, Temer e todo mundo do PSDB para fazer acordos, como se fossem exímios da corrupção, né? Agora, além dessas contradições todas, né, o grupo que fez todo esse movimento anticorrupção e que era financiado por outros partidos de oposição, no meio dessa contradição toda, um dos seus integrantes foi eleito como vereador, que é o caso do Fernando Holliday lá em São Paulo. E como não podia acabar as contradições, né, o sujeito, quando foi votar agora para o presidente da Comissão de Transportes, ele votou um cara do PT. Então o voto dele está sendo para o PT. Isso é uma contradição que ele justifica porque o partido mandou. Ou seja, ele está traindo com as convicções dele por algo que a política está mandando. Ou seja, ele não era contra o establishment, toda essa questão política, e agora está agindo conforme um cordeirinho, uma marionete política. Agora, para acabar de piorar, que foi a coisa mais ridícula que eu já vi no Legislativo, foi ele propor uma emenda contrariando aquela ideia do Dória contra as pichações, que havia um momento que dizia que não poderia ser vendido aqueles sprays em lata. E a ideia do Holliday era que não poderia proibir os vendedores de vender esses sprays porque era uma questão econômica. Você poderia prejudicar economicamente aquela microeconomia, né? Aí qual foi a ideia sensacional do sujeito? Propôs uma emenda para mudar a lei e quando foi ser votado, ele votou contra a própria emenda que ele criou. A própria mudança na lei que ele criou, que ele projetou, que ele foi contra e brigou e falou nas redes sociais, ele mesmo votou contra. Qual foi a justificativa dele? É porque eu não queria contrariar o Dória. Eu não queria ir contra a situação. O partido mandou, eu fiz. Aí isso mostra como é uma ironia, né? Porque eu sempre imaginei esses jovens aí que dizem ser contra a corrupção, que o PT é o partido mais ladrão de todos e que tirando o PT a corrupção acaba. Uma coisa meio... Para mim é um sintoma de analfabetismo político, né? Porque a corrupção é generalizada. A corrupção é do homem, intrínseco do homem que está vivendo a impunidade e está agindo de forma irregular. Não é um partido ou outro partido. É a oportunidade fazendo um ladrão no ambiente de impunidade. E a contradição desse Holliday é uma coisa tão engraçada, porque se você pensar que o sujeito se diz uma minoria, porque ele se diz homossexual, negro, de periferia. Mas ele é contra qualquer movimento que brigue pelos direitos dos LGBTs, dos afrodescendentes, etc. E ele é contra qualquer política de cotas. Até porque também não precisa se preocupar com cota, né? Porque a gente sabe que a faculdade dele, quem paga são os partidos, né, de tucanos aí, né, que são quem doaram as bolsas aí para ele de estudo. Então, ele não tem por que brigar por cota também, né? E também quando ele fala que ele é contra quem briga, é engraçado como algumas pessoas gostam de botar prioridade na prioridade dos outros. É uma grande ironia quando alguém quer botar prioridade no que é prioridade para os outros. Se você tem alguma prioridade, respeite, seja respeitado e entenda a prioridade das pessoas. Não é porque você acha que alguma coisa tem que ser resolvida antes que outras pessoas não podem pensar o contrário. As pessoas adoram falar assim, mas tem gente brigando pelos pinguins, mas tem gente morrendo, passando fome na África. Gente, cada um tem seu pensamento, sua forma de pensar. Não bote prioridade em prioridade dos outros. E também não seja contraditório igual ele está sendo. Falar uma coisa e depois desfazer o que falou e botar, porque papai mandou, eu mudei de opinião. Isso é ridículo. Ele é uma das bizarrices que a gente tem no Legislativo, mas ele é jovem e aprende. Se gostou do canal, clique em inscrever, o canal está começando, tô precisando de inscrito, curte o vídeo, dá um joinha, não gostou, comenta lá embaixo e vamos mudando aí. Até o próximo vídeo.